BB Seguridade paga dividendos elevados, tem números sólidos, mas será que isso faz dela uma grande oportunidade? Ou é mais uma clássica armadilha de valor? Nesse vídeo eu vou falar alguns pontos em relação à BB Seguridade, alguns conceitos em relação ao preço justo pelo modelo de Gordon e muito mais nesse vídeo. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos. E se você for novo por aqui, já se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse com bastante informação. Primeiramente, vou passar aqui alguns dados em relação ao valuation da BB Seguridade pelo site Investidor 10. Vocês podem ver que hoje a BB Seguridade está nos 35,75, com PL de quase 8 vezes, o dividend yield de quase 12%. E obviamente que esse dividendo não vai ser dessa magnitude toda por conta de uma possível queda nos resultados para os próximos anos, que eu vou explicar melhor a seguir. Primeiro, vamos olhar rapidamente os setores de atuação da BB Seguridade. Ela atua na parte do seguro rural, que é a sua maior fatia de participação em relação ao seu resultado. Vocês podem ver aqui 38% do seu resultado vem da parte rural. Previdência 19,8%, prestamista 15,7% e vida 13,9%. Lembrando que o seguro prestamista sofre bastante em taxas de juros elevadas como o momento atual. Então isso já impacta principalmente no resultado do seguro prestamista e assim um pouco mais no resultado da BB Seguridade. A parte do seguro rural da BB Seguridade vem tendo queda relevante e a própria diretoria já destaca uma possível queda de resultados para esse ano de 2025 em relação aos prêmios emitidos pela seguradora e também para os próximos anos, principalmente por conta da má fase do agro e também dos baixos preços das commodities. E em relação ao resultado financeiro, como eu já falei em outros vídeos em relação às seguradoras, todo mundo precifica que se uma taxa de juros cair, o resultado financeiro da empresa vai desabar, mas isso nem sempre é verdade. Atualmente, nos últimos 9 meses de 25, 22% do lucro líquido da BB Seguridade veio referente ao resultado financeiro. Então quer dizer que 78% do lucro da seguradora vem da sua parte operacional, que é com a venda de seguros e corretagem de seguros. Uma queda de juros não vai afetar tanto o resultado da empresa, mas tem um porém aqui. A própria diretoria já destaca, ano que vem o resultado fique estagnado ou até caia de uma forma bem leve. Eles destacam que a sensibilidade do resultado financeiro em relação aos juros corresponde a uma queda ou uma alta de um ponto percentual, o lucro caia ou suba em 100 milhões. Então isso quer dizer que se a Selic for cortada agora de 15 para 13%, o lucro da empresa vai cair praticamente 200 milhões de reais. E hoje a seguradora já lucra por volta de 8,7 bi, que é o estimado para esse ano de 2025. Então, com a queda de juros de 15 para 13%, o lucro da seguradora pode ficar em 8,5 ou até cair um pouco mais por conta dessa parte de menos prêmios emitidos da parte rural, que é a sua maior fonte de resultados. E falando da parte rural, nós falamos principalmente da soja. Aqui vocês podem ver nesse gráfico em vermelho o preço da soja. Nesse gráfico daqui é o lucro por ação da BB Seguridade. E também eu coloquei a taxa de juros. Como no passado, uma queda nos preços da soja e também uma queda na taxa de juros fez com que o resultado, o lucro por ação da BB Seguridade, tivesse uma leve queda. Não sabemos se o preço da soja vai ter uma alta no médio prazo, não tem como saber isso. Pode ser que aconteça novamente da soja ficar aqui de lado e com a queda na taxa de juros, que é bem possível que a taxa de juros caia lá para 2027 ou 2028 para perto de 10%, exista novamente essa leve queda no resultado da seguradora. É essa uma estimativa mais pessimista que você pode ter em relação à BB Seguridade. É por isso que o mercado não precifica ela da forma que precifica a Caixa de Seguridade, porque a Caixa de Seguridade tem triggers em relação à queda da taxa de juros que fazem com que seu lucro cresça de uma forma mais acelerada. Enquanto a BB Seguridade tem esse efeito mais cíclico por estar atrelada diretamente ao agro, que o agro também é cíclico por conta dos preços das commodities agrícolas. Então, o que o mercado espera para 2026? O mercado está meio receoso, ele projeta uma leve queda no resultado da seguradora, assim como a própria diretoria já destaca. Vocês podem ver aqui que o lucro por ação para 2026 vai ficar de 4,53, uma queda de 0,64% em relação a esse ano de 2025. Com o payout de 85%, a seguradora pode pagar 3,85 de dividendo por ação, isso nos gera um yield de quase 11% na cotação atual. E isso
é um PL de 8,74, que mesmo no cenário mais adverso, eu vou mostrar a seguir para vocês, que é um PL bem abaixo das médias, onde o mercado está precificando praticamente ou nenhum crescimento da seguradora ou um crescimento em linha com a inflação. Por isso, a precificação atual do papel. Antes de tudo, esse slide mostra o valor econômico adicionado pela seguradora. Vocês podem ver que em verde é o custo de capital, que seria a taxa de juros mais um prêmio de risco, em azul é o que a seguradora entregou de valor para o seu acionista. Então vocês podem ver que sim, a seguradora tem um desempenho bem acima da média, principalmente olhando para o Ibovespa. Se olharmos desde o IPO, a seguradora entregou 410% de retorno, enquanto o Ibovespa apenas 166%. E agora, novamente, vamos falar sobre o preço justo do modelo de Gordon, que vai nos dar uma luz em relação ao preço justo do ativo. É o dividendo por ação do próximo ano, o custo de capital próprio, que é a taxa de juros hoje de 15%, mais um prêmio de risco, que seria geralmente de 2,2 pontos percentuais, que é o prêmio de risco para você estar investido em renda variável. E o crescimento do lucro por ação, que é descontado desse custo de capital. E antes de falar sobre os cálculos, a própria empresa mostra o crescimento anual médio do seu lucro líquido e do resultado operacional da empresa. Vocês podem ver que o resultado operacional nos últimos 5 anos cresceu numa faixa de 15% ao ano, enquanto o lucro líquido cresceu em 14%, mesmo com uma taxa de juros relativamente alta, principalmente nos últimos 3 a 4 anos. Se colocarmos uma taxa de crescimento bem pessimista de 8%, que seria bem abaixo daqueles 15 dos últimos 5 anos, é que é aquela história que eu falei com vocês. A própria diretoria já destaca uma leve queda no resultado para o próximo ano ou lateralização desse resultado. Então, 8% de crescimento, o dividendo por ação para o próximo ano de 3,88, como eu já mostrei para vocês, e um custo de capital de 17%, que seria a Selic não ser cortada. Então, um cenário bem pessimista que pode não acontecer no curto prazo. Mas lembrando, senhores, isso aqui é renda variável, não tem como garantir nada, principalmente em relação a cortes de juros. O preço justo por Gordon ficaria de 43,06. Às vezes vai ficar um pouquinho distorcido aqui para vocês, porque a planilha pega também mais casas decimais, que eu acredito que tem algumas outras casas decimais aqui. O cálculo fica um pouco quebrado às vezes. Margem de segurança de 22,71%. Isso no cenário atual e o crescimento fosse apenas de 8%. E se o juro for cortado para 13%, então o custo de capital cairia para 15% e os outros dados seriam iguais. O preço justo pelo modelo de Gordon seria de 55,36, 57,90% de margem de segurança. E se o crescimento for acima do esperado de 10%, olhando para um período de 5 anos. Porque é aquela história. Hoje, a soja está naquele preço de praticamente o fundo dos últimos anos e a qualquer momento pode voltar a subir. E geralmente, quando acontece isso, existe essa explosão do resultado da seguradora alguns meses depois, por conta de muitos prêmios emitidos, pela melhora da parte do agro. Então, uma taxa de crescimento um pouco maior não é nada de outro mundo se pensarmos no período pelo menos de 5 anos que isso aconteça. Então, com uma taxa de crescimento médio de 10%, o dividendo por ação de 3,88, o custo de capital 15%, a BB Seguridade tem um preço justo de 75,50, 121% de margem de segurança. Lembrando que isso aqui não é nem retorno total contando com dividendos, porque mesmo no cenário mais adverso, que é o cenário atual, ela vai pagar por volta de 10 a 11% de dividend yield se ela continuar nesses preços de R$ 35. Então isso vai acumulando nos próximos anos. Imagina ela ficar 3, 4 anos de lado, e em algum momento do quinto ano, essas commodities explodem em relação ao seu preço e o lucro da empresa explode. Então você teria um retorno total acumulado bem grande por conta do reinvestimento desses dividendos ao longo do tempo e também do crescimento e da reprecificação do papel. A própria empresa traz no seu guidance uma estimativa de prêmios emitidos para 2025, onde eles tinham um intervalo de menos 4% de crescimento a 1% e teve um crescimento negativo de 7,9%. Então está bem pior do que a própria seguradora esperava. Vamos supor que a seguradora vá crescer apenas a inflação. Ela consegue só repassar a inflação nos seus contratos de seguros já precificados atualmente, já contratados atualmente, e ela mantém o seu resultado estável com um leve crescimento em relação à inflação. Porque é aquela história, a taxa de juros
pode não cair novamente de 15 para 2%, igual aconteceu naquele período que eu mostrei para vocês. Ela pode cair de 15 para 10, então não teria tanto impacto assim em relação ao resultado financeiro, como a própria diretoria já destaca. Então, colocando uma taxa de crescimento apenas de 6%, a mesma métrica do dividendo por ação para ano que vem, e um corte na taxa de juros, caindo o custo de capital de 17% para 15%. Então vocês podem ver que o preço justo estaria novamente de 43,06, com a margem de 22,7%. Então vocês podem esperar que atualmente o mercado precifica a BB Seguridade com o total pessimismo em relação ou à taxa de juros ou a seu crescimento. Eu acredito que o pessimismo que vem sendo marcado na seguradora é mais em relação ao seu crescimento. E aqui eu coloquei também uma precificação em relação ao crescimento de 0%. A seguradora não vai crescer nada pelos próximos 5 anos, o que é difícil de esperar que isso aconteça. É apenas para vocês terem uma visão de algumas possibilidades. E isso também com um corte de juros de 2 pontos percentuais, com o juro caindo para 13%. Então vocês podem ver todas as premissas aqui. O preço justo pelo modelo de Gordon seria de 25,83, uma margem de segurança de 26,15% negativo. Então o papel estaria caro se a empresa não entregar nenhum crescimento, mesmo com um corte de juros, o que é uma estimativa bem desastrosa. O papel sim pode cair caso isso não aconteça, mas não tem mais para onde cair. Ele já meio que já está num preço de fundo, como eu poderia dizer. Então é uma visão bem mais pessimista que você pode ter para ver que nem tudo tá tão ruim assim em relação à seguradora. E sim, o mercado vem precificando ela bem mal, acreditando praticamente num cenário desastroso. E olhando apenas para o PL histórico, o PL atual de 7,8 é praticamente um fundo do seu PL desde o seu IPO. Desconsiderem essa parte aqui, que foi quando a seguradora vendeu sua participação em IRB, então teve uma distorção no lucro recorrente da empresa. Mas como vocês podem ver, a seguradora sim está mal precificada, com uma precificação praticamente desastrosa para o papel. E olhando para a parte gráfica do papel, vocês podem ver a seguradora ainda continua respeitando esse canal de alta que eu já tinha desenhado e comentado com vocês. Eu também acreditava que ia segurar aqui nessa faixa de menos 11%, nos R$ 32, que é onde segurou, tocou 2 vezes, e o mercado começou a reprecificar o papel. Eu acredito que ainda existe um mundo do mercado reprecificar ela, faixa de quase R$ 40 novamente. Isso com certeza com o lucro sendo apresentado um pouco menos pessimista do que vem sendo, principalmente com melhora nos prêmios emitidos para o seguro rural. É um cenário que pode sim acontecer, a empresa ficar ainda rodando por algum tempo nesse canal de alta nos próximos anos, até os resultados melhorarem novamente e acontecer uma grande alta, assim como foi no ano de 2022 e 2023 para o papel. Então é isso, senhores. Comenta aqui embaixo se vocês têm BB Seguridade na sua carteira, para eu saber onde vocês estão investindo. Eu, pessoalmente, não tenho BB Seguridade na minha carteira, mas acho uma empresa fantástica. Eu, pessoalmente, ainda prefiro a Caixa Seguridade. Pode ser que em algum momento eu adicione sim a BB Seguridade na minha carteira, como já falei em outros vídeos, mas eu ainda prefiro concentrar mais em Caixa Seguridade agora no curto prazo. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. E também, se você gostou desse vídeo, já deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.